Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Melhor Versão aqui no Diário de Caratinga. Hoje, o podcast Melhor Versão está na sua segunda temporada. Estamos recebendo aqui a presidente da Comissão das Mulheres Advogadas de Caratinga, doutora Natália Oliveira. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por compartilhar conosco, discutir sobre esse tema tão importante que é a violência contra a mulher. Sim. Um tema que a gente tem ouvido muitas notícias sobre isso, né? Sim. Importante falar sobre isso. Mas para começar, você poderia nos contar um pouco sobre essa missão da Comissão das Mulheres Advogadas e como vocês estão envolvidas na luta, contra a violência contra a mulher? Sim. Eu estou presidente da Comissão das Mulheres Advogadas aqui em Caratinga, na 8ª subseção. E a comissão ela existe, primeiramente, para acolher as mulheres advogadas. Né? Então, a gente faz esse trabalho de acolhimento, de acompanhamento, de recepção das mulheres e tudo que envolve o trabalho da advocacia, né, feminina. E aí a gente trabalha todos os assuntos que são de interesse da mulher, né, não só voltados para a mulher, mas que a presença feminina é importante para a sociedade. Então, a gente faz esse acolhimento às mulheres advogadas aqui em Caratinga, ligadas, à Comissão das Mulheres Advogadas estadual e nacional. E também fazemos esse trabalho relacionado a todas as demandas femininas, da advocacia feminina, mas também de todo e qualquer interesse em que a mulher participe na nossa sociedade. Então, todos os assuntos de interesse de qualquer cidadão, a mulher ela tem que estar presente e a mulher advogada ela faz esse papel, muito importante, principalmente pelo fato de nós já sermos mais de 50% da advocacia. Então, mais de 50% entre advogados e advogadas são mulheres. Então, é muito importante esse papel que a gente faz, nós promovemos aqui. Nós temos também a Comissão de Violência Doméstica e Intrafamiliar, que a doutora Carol preside, né? E a gente faz esse trabalho também juntas, para levar para a sociedade também essas discussões, esses projetos, trabalhos que envolvam a violência contra a mulher também, porque a mulher ela sofre violência em vários âmbitos da sociedade, não só dentro do cenário familiar, mas no trabalho, nas instituições, em que ela é recebida. Então, a gente trabalha em paralelo juntas. Verdade. Doutora, qual a origem da violência contra a mulher? Então, a origem da violência contra a mulher, ela é muito trabalhada e estudada por causa do patriarcado, do machismo. Então, é nesse local onde nasce a violência. É nesse olhar em que a nossa sociedade ainda tem, sobre a mulher com esse local de inferioridade, que causa as desigualdades de gênero, seja no trabalho, seja no salário que recebe, seja na disputa para cargos dentro de uma empresa, cargos públicos também, dentro de casa, diante dos trabalhos domésticos. Então, a origem está no machismo e na nossa sociedade patriarcal. Então, é aí aonde a gente começa a trabalhar, é onde a gente tem que voltar o nosso olhar. É na nossa cultura, é no nosso desenho de sociedade que inferioriza a mulher diante das situações. E essa desigualdade de gênero, que um dos pilares é a violência doméstica, porque a violência contra a mulher, ela ajuda, ela proporciona, ela impulsiona que haja as desigualdades de gênero, é um dos fatores. Ela nasce aí.
nessa questão da inferioridade. Então é para esse olhar que a gente volta, para esse desenho de uma sociedade patriarcal e machista. Sim. A desigualdade social, assim, não influencia, acredito eu, porque a gente tem percebido nas notícias aí, artistas, né, mulheres que são muito conhecidas mundialmente, famosas, têm sofrido também violências, né, até no âmbito familiar também, né? Mas, doutora, quais são os principais tipos de violência contra a mulher? Na verdade, a desigualdade social, ela influencia, sim. O que acontece? Toda e qualquer mulher pode estar sofrendo violência, pode vir sofrer. Em qualquer idade, em qualquer setor, em qualquer classe social. Só que, quando a gente vai analisar os números, a gente percebe, né, que a desigualdade social, muitas das vezes, proporciona, amplifica também a violência contra a mulher, quando a gente vai analisar números. Mas uma mulher que não tem, que tem um emprego bom, que trabalha, que tem dinheiro, às vezes tem um cargo de juíza, por exemplo, pode estar sofrendo violência, pode estar sofrendo violência também. Algum tipo, entendeu? Né, de violência. Isso, porque o que acontece? Um dos trabalhos que a gente faz, o nosso trabalho na comissão, ele também envolve essas questões interseccionais que a gente fala, que, por exemplo, porque nós somos, diante da lei, nós temos que ser iguais, né? Homens e mulheres. A nossa Constituição nos proporciona isso. Só que no mundo dos fatos, a gente vai ver isso acontece, e aí quando você vai ver as interseccionalidades, quando você vai para os recortes de raça, classe social, as questões da sexualidade também, aí você vai vendo que nós temos que ser iguais diante da lei, mas tem coisas que nos diferenciam. Então, cada fato, situação que nos diferencia tem que ser visto na sua individualidade, entendeu? Porque não é a mesma coisa de você, quando você vai ver os números de uma mulher negra para uma mulher branca, quando você vai falar de questões de violência. Não é a mesma coisa quando aí entra também o fator social, entendeu? Então, são vários fatores. Uma mulher negra periférica, entendeu? Aí os números já são outros. Então, são essas questões que a gente fala interseccionais, que a gente também tem que analisar individualmente também cada um desses fatores. Sim. Analisando esses números aí bem minuciosamente, né? Dá pra... Quais são os principais desafios que a mulher enfrenta para lidar com o cenário de violência? Porque até ela identificar, né, esse cenário, às vezes é bem complicado para a mulher. Sim. O que nós estamos vendo com essa amplificação da divulgação de informações hoje, com a ajuda das redes sociais, né? Nós vemos muitas mulheres parando para perceber que sofreram abusos, né, durante muito tempo, às vezes, e nem sabia. Então, por estar enraizado, né, em nós, essa cultura patriarcal, muitas das vezes a gente pode não entender o que está acontecendo. Por quê? Porque isso é naturalizado, né? Os comportamentos são naturalizados e durante tantos anos, né, séculos de abusos que as mulheres sofrem. Então, às vezes a gente vê que o abuso, a violência, ela está passando de geração em geração em uma família. Então, a questão é mesmo a questão educacional e cultural, né? Nós precisamos informar, nós precisamos falar, nós precisamos debater. Muitas das vezes, às vezes a gente acha que o que a gente já falou é suficiente, mas não é. Até porque, às vezes, a gente senta para conversar com várias mulheres e é um assunto polêmico, que a mulher não quer chegar nesse ponto, não quer trazer para certas conversas, né? É um assunto polêmico. Então, tem-se, né, os ciclos. A violência, ela tem um ciclo. Quando você fala de violência doméstica, por exemplo, esse ciclo fica muito nítido. Por exemplo,
um homem, antes dele cometer uma violência contra sua parceira, sua esposa, ele dá sinais. Então, hoje existem campanhas que divulgam esses sinais, são as bandeiras vermelhas que a gente chama. Né? O ciúme, que às vezes a gente acha bonitinho, acha que é cuidado. Às vezes um jeito de se posicionar para atitudes suas que tem que ser escolhas suas, por exemplo, como que você vai lidar com o seu dinheiro, como que você vai lidar com seus familiares, aonde você vai entrar ou deixar de entrar, se você vai ter contato ou não com a sua família, se você vai ter amigos ou não. Então, esses são sinais que a gente tem como a gente identificar logo de início e perceber que isso pode ir por um caminho mais perigoso para nós, né? Eu vejo que, às vezes, nós estamos negligenciando a nossa saúde, a nossa paz de espírito, as nossas vidas, colocando muitas das vezes na mão de outra pessoa escolhas que são nossas, né? Então, tomar muito cuidado com isso. Às vezes a pessoa quer controlar o seu dinheiro, às vezes a pessoa vai controlar o seu modo de falar, o seu modo de agir, o seu modo de vestir, né? E são sinais que podem, né, te levar para situações situações de uma violência muito perigosa. Então, assim, ele dá esses sinais de pequenos abusos, vamos chamar assim, pequenos abusos ali, que podem evoluir para uma total impedimento de você ter uma vida social, de você estudar, de você muitas das vezes trabalhar, de você não frequentar certos lugares, né? Verdade. A mulher tem que ter, né, esse olhar atento para saber isso. Até onde, né, para não mascarar, não romantizar esses abusos. Não romantizar isso, né? Isso. E aí, quando a violência física, que é a que a gente mais conhece, aquela que machuca, aquela que dói, aquela que a gente vê, quando ela chega a acontecer, muitas das vezes você já sofreu outros pequenos abusos, né? Pequenos que é modo de falar, vamos colocar aqui, mas se a gente for analisar mesmo, não são pequenos. Mas é porque esses pequenos abusos, vamos dizer assim, ele vai gerando um transtorno psicológico, emocional, isso. Né? O homem pode te xingar. O que acontece? Ele pode utilizar, né, o homem, ele pode utilizar de outros artifícios para te violentar. Um xingamento, te apontar alguma característica de forma pejorativa, né? E aí vai se acontecendo ali uma situação, muitas das vezes, que a gente chama de violência psicológica, né? Então, antes de acontecer essa questão física, quando a gente vai ver, tem alguma coisa ali que já está te deixando. O sinal que você vai perceber é quando você começa a entender que tem alguma coisa que está se passando, que você não está sentindo confortável, que está fazendo você achar muitas das vezes que você está doente psicologicamente. Às vezes você está ficando realmente com algum, né, problema psicológico relacionado. Então, o sinal, às vezes, é esse. A mulher começa a achar que ela tá louca, que ela tá vendo coisa demais, que ela tá sentindo coisa demais, que ela tá, às vezes, com ciúmes demais daquele homem. Então, são essas minúcias, são minuciosos mesmo os sinais. São coisinhas que vão acontecer no dia a dia. No dia a dia, isso. E a mulher tem que ter muito cuidado, eu acho que para as mulheres que estão assistindo agora, porque muitas vezes a mulher fica muito fragilizada emocionalmente, então ela não consegue ter forças para procurar uma ajuda, né, Natália? Sim, esse é um também dos principais desafios. O primeiro desafio, eu acho que é identificar que você está num ambiente de violência, né, que limites estão sendo extrapolados. Por quê, gente? Não é que são coisas aleatórias que acontecem. Hoje, a Lei Maria da Penha, ela traz, né, a tipificação da violência doméstica enquanto violência psicológica,
né? Enquanto violência patrimonial, que é essa questão relacionada ao dinheiro da mulher, os investimentos, o salário dela, os documentos dela, o controle sobre o celular, os materiais dela de trabalho, por exemplo. Então, essa é a violência patrimonial. Né? A violência sexual também, que ela tá na Lei Maria da Penha, que às vezes é muito delicado também para a mulher perceber, né, que ela está sofrendo violência sexual. Por exemplo, um homem que impede a mulher de usar um anticonceptivo, por exemplo. Né? Então, isso são coisas que acontecem muitas das vezes antes de acontecer a violência física. Ou até, muitas vezes, a violência física às vezes nem chega a acontecer. Mas você está ali, às vezes, impedida ou sendo forçada a fazer algum ato libidinoso que você não tem o interesse de fazer, você está sofrendo violência sexual. E não é porque você está num relacionamento que você é obrigada a fazer o que a outra pessoa quer e você não quer. Isso, né? É muito importante, né? Para que as mulheres possam conseguir, né? Identificar, porque é complicado, sim, né? Tem as doenças, né, que são transmitidas através do sexo forçado. Então, mesmo que você está no relacionamento, isso não quer dizer que você tenha que passar por isso, ser submetida a isso. Sim. Falando nesse assunto, o que você acha que precisa ser feito, né, para melhorar a eficácia das políticas públicas de combate à violência contra a mulher? Então, a violência contra a mulher, ela é uma das violações dos direitos humanos mais persistentes que existem ainda hoje na nossa sociedade, né? Então, as políticas públicas, elas têm que existir porque nós já percebemos que a penalização não é suficiente. Né? Punir esses homens não está sendo suficiente. Nós temos a Lei Maria da Penha, que é uma das vista como uma das melhores leis relacionadas a esse tipo do mundo. Né? Nós temos o feminicídio, aí, que agrava a penalidade para quem comete o crime, né, de matar uma mulher. Então, assim, nós já percebemos que simplesmente penalizar esses homens não é suficiente. Então, as políticas públicas, elas surgem aí com um papel muito importante e de fazer as mudanças que a gente está precisando, que nós precisamos fazer enquanto sociedade. Porque essa mudança, ela tem que ser cultural, ela tem que ser educacional, ela tem que partir da infância, né? Da visibilidade que nós temos que dar à comunicação não violenta com as crianças dentro de casa. Então, não adianta punir, não adianta a gente falar com esses homens, não adianta a gente falar com essas mulheres se nós não lidarmos com os pais e a comunicação não violenta dentro de casa. Realmente. Entendeu? A comunicação violenta nas escolas, porque você muitas das vezes está ensinando para aquela criança que aquele ambiente violento é o ideal, é o que existe, é o normal, né? É normal, então normaliza. Ela acaba aceitando, né? Achando que tem que aceitar. Isso, e reproduz aquele comportamento. Então, a Lei Maria da Penha, ela é uma das melhores do mundo, a terceira melhor do mundo, exatamente por causa disso, porque ela traz essa necessidade de se fazer a prevenção. E a prevenção é, muitas das vezes, com a criança. Então, é uma questão cultural, é uma questão educacional e que nós precisamos, principalmente agora nós estamos aí, né, em vésperas de período eleitoral. Então, isso é uma das coisas também que nós temos que chamar a atenção dos candidatos, né, para pensar sobre isso, porque nós precisamos de políticas públicas dentro das escolas, com as crianças, para já, desde, né, das idades menorzinhas, a gente já começar a educar essas crianças para a não violência. Sim. Né? É uma necessidade, assim, né? É muito importante, porque nessa fase da infância, a criança, ela tá ali estruturando toda a sua vida emocional, psicológica. Sim. A Lei Maria da Penha, ela traz também a questão de olhar também para os homens, né, que cometem os crimes. Então,
tem programas também que recebem, aqui em Caratinga tem, né? A justiça, ela trabalha com esse fator também de receber esses homens e ressocializar esses homens de alguma forma para que eles não cometam novamente o crime. Né? Então, esses são trabalhos de prevenção, porque o homem, muitas das vezes, ele comete aquele crime, muitas das vezes, aquilo para ele, por estar no íntimo, ele não sabe como lidar com aquilo, ele não sabe como não deixar de praticar aquela violência. Então, também existe esse trabalho preventivo para que o homem não volte a cometer esse crime. Então, as políticas públicas entram aí. Então, nós temos sim que cobrar, né, dos nossos governantes esse olhar mais profundo para os projetos, né, as políticas públicas para evitar essa questão da violência contra a mulher. Sim. É um trabalho que exige, né, muita atenção mesmo. Uma questão muito importante também é a educação das chamadas portas de entrada, né? O que acontece? A educação dos profissionais que vão lidar com essa mulher. Por exemplo, que são essas portas de entrada? A polícia militar, a polícia civil. Então, eles têm que estar sempre, né, recebendo treinamentos para lidar com essas situações, para essa mulher não ser revitimizada também na hora do atendimento, para que ela não passe por constrangimentos que não tem necessidade de serem passados. Né? O pessoal que está nas prefeituras atendendo muitas das vezes na área de saúde, nas escolas, muitas professoras percebem que aquela criança está sofrendo algum tipo de violência, que a Lei Maria da Penha também é voltada para as meninas, né? Então, muitas professoras percebem que a criança pode estar envolvida no ambiente de violência, então são as chamadas portas de entradas. Esses profissionais, eles têm que estar, né, habilitados. Na justiça também, né? Todo e qualquer lugar que receba uma mulher que pode estar vivendo, né, essa situação de violência, tem que estar preparado para saber o que fazer para o atendimento, até mesmo para que essa mulher ela possa fazer uma denúncia. Para que ela se sinta segura, né? Se sinta protegida. Sim. Porque a pessoa já está se expondo, se sente como estou exposta aqui, né? Muitas das vezes a mulher ela deixa de denunciar exatamente por causa disso. Não sente a segurança do que ela vai passar ali, às vezes, na hora de fazer a denúncia, como que ela vai contar para o profissional de saúde, às vezes, por que ela está machucada daquele jeito, né? Então, são profissionais, psicólogos, esses profissionais todos da área da saúde têm que também fazer parte de toda essa rede de atendimento a essas mulheres. Sim, tem que ter uma preparação, né? Para conseguir ajudar, de fato, essas mulheres, né, que precisam. Muitos lugares têm essa rede muito bem definida, né? Aqui a gente sabe que é o pessoal tem o pessoal da prefeitura, né? O pessoal das meninas do CREAS, do CRAS ali, que faz esse trabalho muito bem feito. São pessoas profissionais muito aguerridos. As meninas da área da saúde também, já presenciei muitas vezes elas acolhendo de forma muito empenhadas mesmo, né? Então, são profissionais ali que são primordiais nessa luta. Sim, importante para a mulher que está em casa, a pessoa que está sofrendo um tipo de violência, já identificou, né? Procure ajuda, não fique calado, porque senão vai sofrer, né? Os números, estatísticas, né, que nós temos relacionados às mulheres que denunciam e que pedem a medida protetiva, são números assim muito importantes no sentido de que, apesar de você estar fragilizada, apesar de você estar com medo, apesar de que você possa vir enfrentar outros problemas, né, com a denúncia, né, mas procure um profissional para auxiliar também. Sim, né? Verdade. Para finalizar, doutora Natália, qual a mensagem que você gostaria de deixar, né, para essas mulheres, como a gente já falou anteriormente, que estão passando por essas situações, né, de violência, seja na família, né, seja no trabalho, em qualquer área, na área profissional,
que a mulher não se cale, não sofra essa violência calada, né? Mas que ela procure uma ajuda. E qual é a mensagem que você deixa para elas? Então, hoje na nossa sociedade, no desenho que nós temos ainda de uma sociedade, né, patriarcal, machista, toda e qualquer mulher, independentemente de classe social, cor, ela está em risco de sofrer violência, né? Seja no trabalho, seja em qualquer instituição que ela vá exercer alguma atividade, situação, ela pode correr o risco de sofrer a violência, né? Dentro do relacionamento. Então, nós temos que trabalhar para nos fortalecermos diante daquela situação e realizar a denúncia. Entendeu? É muito importante que nós, enquanto mulheres, sejamos apoio para a outra mulher, verdade, né? Eu vejo algumas vezes algumas mulheres falando assim, mas essa colega, essa pessoa, essa amiga, essa irmã, minha mãe, já falei, e não adianta, cansei. Não pode cansar. Nós não podemos cansar. Porque amanhã pode ser uma de nós, entendeu? E existem estudos muito sérios que falam que a mulher, para ela conseguir sair daquele ambiente, ela pode chegar a fazer até 7 denúncias. E viver esse ciclo de voltar, viver todo aquele romance, o pedido de desculpas e vai ser tudo bom novamente, e aí depois começa tudo de novo. Então, nós temos que nos fortalecer enquanto mulheres, né? A Comissão das Mulheres Advogadas, eu trabalho muito isso. Nós tentamos sempre ser para as outras, né? Para que as mulheres tenham as portas abertas para chegar, expor muitas das vezes o que está acontecendo e ser auxiliada para ser fortalecida para fazer a denúncia. Sim. Então, o principal é fazer a denúncia, é pedir a medida protetiva. Quando se pede a medida protetiva, não quer dizer que aquele que está dizendo que sim, aconteceu o crime, não. É só para a gente falar assim, opa, tem sinais aqui de violência, então vamos proteger essa mulher de alguma forma. Sim. Entendeu? Já não é a sentença que aconteceu de fato. Então é assim, opa, tem um sinal aqui de violência. Então peça medida protetiva, pensa no que está acontecendo, né? Procure os profissionais, uma profissional advogada, um profissional na área da psicologia para auxiliar, porque tem que se fortalecer, né, para sair desse ambiente. E nós temos que fazer a denúncia assim. Quando a mulher faz a denúncia e solicita a medida protetiva, ela consegue quebrar aquele ciclo de alguma forma, porque o final desse ciclo é o feminicídio, é a morte. Então, antes de chegar nisso, nós não podemos negligenciar nossas vidas. Né? Então, faça a denúncia. O que eu posso pedir é que faça a denúncia. É o início? É fazer a denúncia. Reconheceu entendeu que está sendo sofrendo algum tipo, né? Às vezes não precisa nem entender muito bem o que está acontecendo. Mas se você está vendo que você está incomodado, que você está se adoentando por causa disso, saia. Isso. Saia, faça a denúncia. Nós sabemos muito bem o que é violência ou não. A lei existe, procura um profissional para te auxiliar, né? Mas saia daquele ambiente. Isso. Então, a todas as mulheres, né, que são seguidoras aqui do Diário de Caratinga, acompanham o nosso podcast aqui, Melhor Versão, né, que estão acompanhando todos esses relatos da doutora Eu posso Natália. falar também de um canal que nós temos que chama o Chame a Frida. Ele é um canal que tem pelo telefone, depois eu posso até passar para vocês divulgarem, que você consegue. O que é a Frida? É um canal pelo WhatsApp. Olha, que a mulher, ela faz a denúncia ali, ela tem como requerer a medida protetiva, tudo pelo WhatsApp. Muito mais fácil para a mulher. Um projeto muito aplaudido e premiado, que é até uma amiga minha, Ana Rosa, que é policial civil lá em Manhuaçu, que, né, juntamente com a sua equipe elaborou esse projeto e está sendo muito bem premiado,
porque fica muito mais fácil, Claro, né? Ali a verdade. mulher tá com o celular na mão, ela consegue fazer a denúncia, consegue requerer medida protetiva por ali. Excelente. Vamos deixar na descrição do vídeo. É um Isso. número de WhatsApp, né? Isso Vamos deixar mesmo. então aqui para todas as mulheres na descrição do vídeo, né? Esse número de WhatsApp. É bem mais fácil, né? Que a mulher Sim, pode sim. recorrer, procurar ajuda ali. Eu acho que Sim. é mais favorável para a mulher procurar esse canal, né? Doutora, muito obrigada por compartilhar conosco, né? Essas informações tão valiosas, tão importantes, né? Que muitas mulheres talvez ainda não têm total ciência, sabe que tem, né, tem o suporte se ela procurar, mas às vezes pelo fato de desconhecer, né, todas essas informações, ela acaba continuando nesse ciclo, né? Sim, então sim. hoje a mulher que assiste esse podcast vai ter mais noção, vai ter ciência, né, de como você pode procurar ajuda. Você pode ir sim, com certeza, né, denunciar, que você vai encontrar ajuda, vai encontrar suporte, né, doutora? Sim. Para dar esse apoio, para E conseguir nós sair desse nos colocarmos neste cenário, sim, né, como rede de apoio de toda e qualquer mulher, porque a qualquer momento, qualquer um de nós está sujeito a passar por sim. isso. Vamos Né? dizer, E não uma à situação violência. também que, para finalizar, desculpas, eu queria falar também sobre a participação dos homens. Não adianta nós continuarmos falando sobre isso só entre nós. Né? Só que isso tem que ser um despertar genuíno dos homens. Não adianta a gente ficar implorando, convidando. Então, assim, tá fora de moda os homens não que se colocam a par, que se silenciam diante dessa situação. Então, nós precisamos de homens que vistam aí a camisa junto conosco, né, para essa luta, e passam a entender que eles têm um papel fundamental e que está fora de moda um homem que não está aí tentando entender sobre o que é a violência contra as mulheres. Verdade. Violência está fora de moda. Tá fora de moda. E todo homem tem uma mulher, né, do lado dele, seja uma mãe, seja uma irmã, seja uma esposa, seja uma amiga, né? Sempre tem alguma mulher que está do lado dele. Que e um homem que se preocupa, uma mulher que se preocupa, está se preocupando com o desenvolvimento da nossa sociedade. Realmente, verdade. Então, gente, fica aí para vocês, mulheres, né, todas essas informações muito importantes e valiosas. Muito obrigada, né, pela atenção de vocês. Obrigada, doutora Natália, por estar aqui com a gente. Obrigada por ter aceitado meu convite. E que você possa continuar ajudando essas mulheres, sendo essa pessoa que tem essa missão, né, cumprindo essa missão. Obrigada. Tá bom? Que Deus abençoe. Muito obrigada a todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.